E desde já deixa-me aproveitar a saudar os nossos convidados que estão aí do outro lado. Wellington Calazans, muito boa noite. Bem-vindo ao Hora 10. No caso, ao Conexão Angola. Boa noite, Ivan. Eu estou na Suécia, não na Suíça. Estocolmo, assim capital da Suécia. Assim é que está correto. É isso aí, tudo bem? Um abraço para o professor Almeida, que também está aqui com a gente. A você assistindo ao Conexão Angola, é sempre bom estar aqui. Muito bem, vamos então olhar já para o primeiro tema que temos aqui para esta edição do Conexão Angola, o espaço voltado à geopolítica. Vamos olhar para a tensão no Médio Oriente. Irão e Israel travam ataques táticos durante a última semana. O mundo está apreensivo com a tensão entre os dois países. Wellington Calazans, vamos começar por aí, por esta apreensão de quase todo o mundo. Ivan, vamos tentar acalmar o mundo, Ivan, porque o que aconteceu, tudo começou, né? E já foi tema aqui do nosso comentário, com o ataque de Israel a um consulado iraniano em solo sírio. E houve uma pressão interna muito grande no Irão para que houvesse uma retaliação contra Israel. E foram enviados, no sábado passado, alguns mísseis de pequena importância bélica, vamos falar assim, mas de tecnologia já antiga, e alguns poucos menos de 200 drones teleguiados. E, segundo os iranianos, isso foi feito não apenas como retaliação, mas também para testar a capacidade de defesa de Israel. E ficou provado, a despeito de toda a propaganda de que 99% dos drones tinham sido abatidos, o que foi uma grande mentira, ficou uma pressão muito grande na base de apoio do Benjamin Netanyahu, e aqueles mais radicais que estão ao lado dele exigiram... Wellington, não foram abatidos estes drones, os 99% dos drones, como havia... Não, 99% é uma grande mentira. Isso aí eu não posso fazer coro a esse tipo de propaganda, até porque eu tenho acesso a informações que são muito mais realísticas do que essas aí. Uhum. Então, trabalhando com a verdade, de volta aqui ao tema, Ivan, essa ala mais radical de Israel foi forçada a ser contemplada por Benjamin Netanyahu o que Israel passou a chamar de retaliação, quando, na verdade, a retaliação foi dos iranianos em relação aos políticos de Israel que atacaram primeiro um consulado na Síria. É bom que faça esse retrospecto para que ninguém fique aqui culpado pelo crime que não cometeu, né? Então, Israel promoveu um grande circo, porque fez uma propaganda enorme de que havia atacado o Irão, o Iraque, a Jordânia e etc., e virou piada, virou meme, né, como chamam na internet, porque foram pequenos drones ali de $500 que sequer atingiram qualquer tipo de alvo ou que causaram qualquer tipo de impacto no solo do Irão, né, como falamos em Angola. E os iranianos, então, falaram que não tem mais nenhuma intenção de dar sequência a esse tipo de troca de retaliações. Com isso, e a prova de que as coisas ficaram mais calmas, é que o preço do petróleo, do derivado do petróleo, não subiu, né, tinha disparado, caiu, inclusive a valores abaixo do que foi verificado antes dos ataques, o que quer dizer que há aí uma verdadeira calmaria em torno dessa disputa entre israelenses e iranianos. Esperamos que isso continue dessa maneira. É o caminho mais... Pois não, Ivan? São ataques muito, Wellington, de desinformação também, por parte da mídia. Sim, guerra de propaganda.
O Ayatollah Khomeini, ele precisava atender demandas internas também, porque o povo iraniano estava revoltado com a morte de militares de alta patente no ataque de Israel ao consulado iraniano lá na Síria. Uhum. Então ele tinha que dar alguma resposta. E ele usou menos de 0,2%. Vou repetir aqui para o público, menos de 0,2% do seu poder bélico naqueles ataques diretos a Israel. E os ataques, ele deixou muito claro que eram a alvos militares e não civis, apenas como demonstração da capacidade de atingir os alvos. E essa capacidade foi demonstrada. Por isso que esse suposto contra-ataque, contra-ofensiva de Israel foi só um teatro com muita propaganda e pouco resultado, para também atender demandas do grupo mais radical que está ao lado de Benjamin Netanyahu. Essa é a história, Ivan. Todo o resto é propaganda. Mas, Wellington, ainda que fosse algum teatro, os países vizinhos estão em alerta e, aliás, o mundo também está apreensivo quanto a esta tensão. Eu não vejo com mais apreensão, não, porque ficou muito claro para quem realmente acompanha o que está acontecendo. Todo mundo viu que Israel não vai ter coragem de atacar os iranianos. Isso está muito claro. Os iranianos deram prova de que estão muito bem armados. Porque essa não é uma guerra entre Israel e Irão, como nós aqui já havíamos falado em edições anteriores. Esta é mais uma guerra regional que coloca as grandes potências frente a frente. Do lado dos iranianos estão China, Rússia e até a Coreia do Norte. Do lado de Israel, e eu aqui, assim, de uma maneira mais ousada, considero Israel até uma base militar norte-americana naquela região, um país que foi artificialmente criado para tumultuar a região e que foi povoado por pessoas que acreditam que fazem parte de um povo escolhido, não é? Então, você imagina que nível de insanidade nós estamos discutindo aqui. Mas é isso aí que nós temos para hoje. Não tem que o mundo não está apreensivo por causa do Irão e de Israel, porque o Irão não quer guerra e o Israel sabe que se atacar vai virar estacionamento, porque o poder bélico do Irão é muito grande e o pessoal de Israel já sentiu um tira-gosto muito pesado em duas das suas bases militares que foram duramente atingidas. Iraque e Irão não revelaram a real dimensão ou impacto dos ataques. Isto também pode gerar mais desinformação? Não, o Irão perguntou à imprensa que ataques, porque foram tão inexpressivos que eles sequer consideraram ataques. Essa é a verdade que a imprensa ocidental não publica. Mas, felizmente, eu estou conseguindo aqui burlar as leis de censura da Suécia para poder ter acesso à informação e vejo o que está acontecendo do outro lado, porque o contraditório é muito importante para que possamos trazer uma visão mais ampla para o nosso público. Então, é por isso que eu estou muito tranquilo, né? Eu estaria muito mais preocupado se as promessas, e vai ser tema do nosso comentário em instantes, as promessas de armas pesadas à Ucrânia fossem verdadeiras. Aí sim eu estaria preocupado. Mas também, como é outra coisa ilusória, que vamos comentar daqui a pouco, então o mundo está cheio de pequenos problemas fictícios. A única realidade hoje é que o povo da Palestina é massacrado por Israel. Essa é a grande verdade e precisamos pensar nisso com muito cuidado, porque há um genocídio em curso. Wellington, e já para terminar esta análise em volta da tensão entre no Médio Oriente, entre Irão e Israel, os Estados Unidos garantem que não teve participação no ataque israelita ao Irão. Israel é Estados Unidos. Israel é um país artificialmente criado por Estados Unidos, Reino Unido e França. As armas de Israel são norte-americanas. A tecnologia de Israel é norte-americana. Então, não há separação. Israel é um Estado anexado dos Estados Unidos e do Reino Unido no Médio Oriente para provocar o caos na região.
para que aqueles países riquíssimos em minérios não se desenvolvam e não sejam concorrentes, né, do capitalismo defendido pelos Estados Unidos e Reino Unido. Esta é a pura verdade. Israel não existe como país, apenas como reconhecimento. Apenas como reconhecimento. Mas não tem independência, não tem autonomia, porque para acabar essa farra de Israel, bastava os Estados Unidos retirar o apoio. Então, isso significa que Israel existe por causa do apoio norte-americano. Mas não adianta o presidente dizer que está preocupado e, ao mesmo tempo, ele dizer que vai apoiar incondicionalmente. Então, a Casa Branca fala uma coisa e o Estado faz outra. E o que importa aqui é o que o Estado faz e não o que a Casa Branca diz. Não é? Porque, na prática, as armas continuam chegando e Israel continua com licença para matar civis inocentes na Palestina. Vamos passar já para o segundo tema desta edição do Conexão Angola, que todos os sábados está aqui na TPA Notícias. Vamos agora olhar para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Já leva 2 anos este conflito. Wellington, o pacote de ajuda a Kiev avança no Congresso norte-americano e o Congresso dos Estados Unidos poderá aprovar 95 mil milhões de euros para a Ucrânia, Israel e Taiwan. Vamos começar por aí. Pois é, vamos começar por aí. Primeiro, a economia norte-americana não permite que esse tipo de doação seja feita. Então, anúncio é uma coisa, realização é outra. Historicamente, e o meu grande mestre de geopolítica, falecido professor brasileiro, mas professor na Alemanha, Luiz Alberto Muniz Bandeira, inclusive eternizou isso em um dos seus livros, a história conta que os norte-americanos não cumprem os acordos. E esse anúncio é mais um anúncio para parecer grande aos olhos da comunidade internacional. A economia norte-americana está muito mal das pernas. E esta realidade vai pesar no processo eleitoral se houver gastos ainda maiores com causas perdidas. Taiwan é causa perdida para os Estados Unidos, Ucrânia é caso perdido para os Estados Unidos e, se for lutar contra o Irão, será mais uma causa perdida pelos Estados Unidos da América. A guerra pela guerra não vai levar os Estados Unidos a mudar o cenário. Somente uma saída dialogada e diplomática, mas diplomacia de verdade, e não a diplomacia de sanções, chantagens e ameaças, poderia fazer com que grandes potências convivessem num mundo multipolar. Não é mais possível aos Estados Unidos da América e os seus parceiros acreditar no modelo de potência única. A multipolaridade já é uma realidade. E essa multipolaridade passa pelo crivo da China. Portanto, prometer dinheiro, prometer ajuda e não ter condição de fazê-lo é apenas um gesto de propaganda, e propaganda não ganha guerras. Ajuda, conduz, mas não ganha. No campo de batalha, a Rússia, a China, o Irão estão muito bem equipados. Possuem tecnologia hipersônica que a NATO inteira, que é um tentáculo do Pentágono, que é a maior fábrica de corrupção do planeta, eles não desenvolveram absolutamente nada. Estão 30 anos, pelo menos, defasados em relação a essa tecnologia. Não vão acompanhar. É melhor dialogar e procurar a paz. Se continuar... É um anúncio dos Estados Unidos utópico, não é? Utópico, é irreal, não é plausível sob hipótese alguma, não é aplicável, e a realidade interna dos Estados Unidos hoje é de desemprego, inflação, estagflação, que é pior do que inflação, estagflação, que é preço alto com economia estagnada. Então, essa é a realidade norte-americana. Não adianta pensar que está preso aos anos 80 e 90, como o declínio da antiga União Soviética. O mundo mudou, a engrenagem girou,
e é preciso se adaptar a essa nova realidade. E quem também faz um anúncio é Zelensky, que quer um sistema de defesa semelhante ao de Israel. Por isso, pede este mesmo apoio, Wellington. Pois é, o sistema de defesa de Israel que não suportou 0,2% de pequenos artefatos bélicos dos iranianos recentemente. Se Zelensky está pedindo isso, vai apenas jogar dinheiro fora. O Iron Dome é uma grande mentira, é uma propaganda de Hollywood. Não é um sistema seguro, não protege. Foi criada essa propaganda para prender ali, naquele terreno que chamam de país, o povo que foi para lá, acreditando que faz parte de um povo escolhido. Não é? Então, é muita alienação para comentarmos aqui sobre política e geopolítica com pessoas que acreditam que são superiores às outras. Então entrega o mundo a eles e vamos embora para Marte, né? Se for assim. Ivan, a situação está ficando caricata. A situação está ficando caricata. Israel, na condição de base militar norte-americana e do Reino Unido, seria muito melhor se fosse discreto, mas começou a desafiar os outros, vai perder o protagonismo, e junto com esse protagonismo e até a solidariedade que foi atribuída aos judeus e não aos sionistas, que eram donos de marcas que patrocinaram o nazismo, é bom que se diga isso, né? Os judeus foram vítimas e estão lá enganados em Israel, acreditando que são parte de um povo escolhido. Não são, não são. Quem mata criança, mulheres e idosos não foi escolhido. Né? Já que querem partir para o religioso, vamos também tentar resgatar aqui a dicotomia sobre o bem e o mal. O mundo, ainda nesta tensão entre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o mundo teme uma escalada do conflito pela região, aquela região entre a Ucrânia, a Rússia. Aí o mundo está bastante cético sobre uma escalada de violência nesta zona da Europa. E aí sim, como eu falei há pouco, quando comentávamos sobre Irão e Israel, há risco. Porque se essas armas de longo alcance chegarem na região, que nós chamamos aqui de bolsão de segurança criado pelos russos, e atingirem esses territórios conquistados ou o território russo, aí sim, Ivan, a resposta dos russos será impiedosa. Impiedosa. E eu espero que a insanidade que já é predominante em diversas partes do planeta, ela não avance para mais este erro, porque uma guerra direta com potências nucleares significa um apelo à hecatombe. Hecatombe não salva ninguém. Então, é preciso que, a despeito da praticamente inexistência das Nações Unidas e do Conselho de Segurança das Nações Unidas como capazes de resolver os conflitos atuais no planeta, que as vozes lúcidas prevaleçam, sobretudo de países que não estão diretamente envolvidos, para que o mundo possa voltar a conhecer um ambiente menos caótico como nós estamos vivendo. Enquanto isso, tem um problema gravíssimo no Sudão, que saiu dos holofotes, mas que é muito grave. Tem o problema do povo da Palestina, são 2,2 milhões de civis ameaçados de morte mesmo, e estamos aqui falando sobre milhões e milhões de dólares para guerras e guerras. Isso é muito grave e é preciso que o bom senso prevaleça. A questão humanitária nesta guerra entre a Rússia e a Ucrânia também continua a agudizar-se semana após semana. Qual é a opinião do Wellington relativamente a este quesito, à situação humanitária? A situação humanitária, ela é agravada, foi agravada recentemente por causa dos ataques terroristas em determinadas cidades russas. E, inclusive, aquele episódio que culminou com a morte de centenas de pessoas dentro de um teatro, dentro de um centro comercial. Então, o que acontece, Ivan, é que a Rússia intensificou os ataques
sobretudo nas estruturas de energia. Então, você imagina um país com milhões de habitantes, como é o caso da Ucrânia, sem energia elétrica. Isso realmente gera muitos problemas, não apenas pela falta de energia em si, mas por aquilo que muitas estruturas carecem da energia para que possam oferecer o mínimo, né? Hospitais, maternidades, isso tudo podemos jogar sim na conta de problemas graves humanitários. Sem energia elétrica, depois que as pessoas conhecem isso, é muito difícil voltar à Idade da Pedra. E as crianças são sempre as principais vítimas neste conflito. Crianças e idosos. E, lamentavelmente, é a predominância hoje na Ucrânia. Viúvas, crianças e idosos, porque a juventude está morrendo na guerra e os adultos também estão agora na lista dos convocados ou arrancados à força nas ruas para que possam ser atirados no campo de batalha. E a Rússia não está enviando o seu contingente. A Rússia está fazendo uma guerra praticamente eletrônica com o domínio de tecnologia à distância e fazendo com que alvos devidamente selecionados sejam atingidos com uma precisão impressionante. E, felizmente para a Ucrânia, os russos não têm aquele espírito da guerra do Iraque ou do que aconteceu na Iugoslávia, em que civis não foram considerados seres humanos, né? Foram considerados estruturas ou alvos. Os russos ainda primam, e claro que com uma exceção aqui ou ali, mas primam pelos ataques militares. Com o olhar da imprensa mundial, a mídia global voltada mais agora para o conflito entre o Médio Oriente, acredita, Wellington, que esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já leva quase 2 anos, começa cada vez mais a ser esquecida pela mídia? Mais de 2 anos, são 2 anos e 2 meses, partindo para 3 meses, 2 anos e 3 meses agora. Exato. Não, ela não está esquecida, ela está escondida, Ivan, porque a derrota da NATO é vergonhosa, sabe para quem principalmente? Para a máquina de propaganda, que um dia foi chamada de imprensa. A imprensa que falou que a Ucrânia estava ganhando a guerra é a mesma imprensa que agora tem que esconder que ela mentiu e morreu junto com a Ucrânia. Entendeu, Ivan? É isso que está acontecendo. Esta imprensa que agora está com foco na tensão no Médio Oriente. É para salvar a própria pele. Se essa imprensa, ela erra até a hora, quando o assunto é a Ucrânia. Ela erra até a temperatura, a data, ela erra tudo, não acerta nada. Os javelins, os Abrahams, foram tantos nomes, né? Assim, uma coisa linda, parecia que nós estávamos comentando filmes de guerra, de Hollywood, mas era uma guerra, é uma guerra. E eles brincaram com isso. E com isso a credibilidade foi atingida de morte. Essa imprensa daí não convence mais a ninguém. Inclusive, eu vou confessar aqui para o nosso público, Ivan, fazer uma confissão aqui. Muitas pessoas me perguntam, então como é que você consegue ter essa margem de acerto nos seus comentários? Eu falo tudo que eu vejo na imprensa ocidental, eu digo o oposto e é verdade. Essa é a minha estratégia. Então, eu sugiro a você que está assistindo que tudo que você veja na imprensa ocidental, você inverta que vai ser a verdade. Pois não, então não precisa ter uma bola de cristal. Não, só precisa ter a capacidade de ver o contrário. Se ele disser azul, é outra cor. Se ele disser que é preto, é branco. É isso, é só mentira. É só desfazer a mentira que você acerta na verdade. Muito bem, Wellington Calazans, e a sua forma peculiar de analisar os temas que são abordados aqui. Desta feita, olhamos para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Wellington Calazans, já volto para si no próximo tema. Vamos passar já para o terceiro e último ponto desta edição do Conexão Angola, o espaço da TPA Notícias, que é voltado à geopolítica todos os sábados no mesmo horário, e você é sempre o nosso fiel
telespectador que está aí do outro lado. Vamos então passar para o terceiro e último ponto desta edição de sábado. Tem a ver então com o Reino Unido. Wellington Calazans, Londres, afirma, ou seja, reafirma o programa de transferências de refugiados para o Ruanda. E na última semana foi viral nas redes sociais que Londres estaria a negociar com o governo angolano para uma possível transferência de refugiados ilegais de Londres para Angola, o que o Ministério das Relações Exteriores veio a desmentir esta informação. Wellington Calazans, vamos começar por aí, pela reafirmação de Londres no programa de transferências de refugiados para o Ruanda. Ivan, antes de falar especificamente sobre Londres, vou falar primeiro sobre Ruanda. Porque toda vez que comentamos aqui sobre o leste da República Democrática do Congo, eu tenho procurado fazer o alerta para os perigos da ocidentalização do Ruanda. E essa mentalidade, ela está agora se transformando numa ameaça à paz regional. Paz essa que é perseguida por Angola e por outros países, porque ela é necessária para a estabilidade e para o desenvolvimento. Então, dito isso, eu quero dizer que antes de ser uma vergonha para o Reino Unido, é uma vergonha para o Ruanda aceitar que esses cidadãos, eu não vou chamar de refugiados, sabe? São cidadãos que precisam, sabe de quê? Tem algum som aí muito, desconcentrando muito aqui. Eu peço perdão aí ao público. Esses cidadãos que estão sendo expulsos do Reino Unido, eles foram para lá, muitas vezes, em decorrência de instabilidade que foi produzida nos seus países de origem. E que o próprio Reino Unido tem muita culpa também, não é? Porque apoiou, e de certa forma ainda apoia, guerras, instabilidades e sabotagens de outros países. Agora, Ruanda aceitar isso é vergonhoso demais. Um país que falamos há poucos dias aqui no programa sobre os 30 anos do genocídio, um país que passou por aquilo ainda contribuir para essa situação humilhante de pessoas expulsas que não vão ser acolhidas, elas vão ser estacionadas como peças ou como automóveis em uma área qualquer. Isso é muito grave. E sabe o que é muito grave? É que, assim como eu falei há pouco no primeiro tema, sobre a maneira como Israel foi construído, não é? Eu desconfio muito da israelização do Ruanda no continente africano para ser agente de instabilidade na região. Uma região riquíssima em diamantes e outros minérios. Não é? Petróleo, gás. Então, Ruanda pode estar sendo forjado na condição de país para ser uma futura base militar e agente de instabilidade regional. E é preciso, que você falou há pouco sobre os Estados Unidos agir sempre na antecipação, é preciso que os países, incluindo Angola, atuem na antecipação em relação ao Ruanda. E não só fiquem na defensiva dessa fake news de que Angola iria receber essas pessoas do Reino Unido, como também critiquem duramente... Wellington, quem terá proliferado esta fake news? Quem terá o Reino Unido e Ruanda. Reino Unido e Ruanda. Com que objetivo? Rishi Sunak vai perder as eleições de maneira humilhante. Expulsar imigrantes do Reino Unido é uma tentativa dele recuperar algumas cadeiras no parlamento, porque o povo do Reino Unido é preconceituoso contra africanos em especial. É por isso que ele quer defender essa bandeira, empunhar essa bandeira da vergonha. No lugar de fazer menos guerras, de provocar menos instabilidades, ele quer expulsar quem foi procurar viver. É da natureza humana lutar pela sobrevivência.
Ele agora quer devolver as pessoas para outros locais como se fossem coisas qualquer. Não são bois que podem sair de uma fazenda para outra. É preciso que haja respeito pelo ser humano. Como é que um país como o Reino Unido vai poder falar sobre solidariedade, sobre valores éticos, morais, aos olhos do mundo, ao praticar um ato irresponsável e reprovável como este? Não é? Então, estamos aqui diante de uma situação vergonhosa, não é? Mas para um mundo que está testemunhando em tempo real um genocídio em curso em Gaza, eu acho que isso, vão dizer até que vai ser bom, porque eles vão ficar em instalações com vista para não sei o quê. Então, é muito grave tudo que está acontecendo, Ivan, e espero que o bom senso prevaleça e que essa última tentativa de Rishi Sunak essa semana seja reprovada e que essas pessoas que buscaram uma melhor condição de vida por terem sido sabotadas nos seus países de origem, elas consigam ser pelo menos respeitadas como seres humanos. Entretanto, o Ministério das Relações Exteriores de Angola já desmentiu esta informação que dava conta para este possível acordo entre Londres e Luanda para receber refugiados, ou seja, para receber imigrantes ilegais de Londres para Angola. Exatamente, é o que tem que ser feito, desmentir. A mentira tem que ser combatida, a fake news tem que ser combatida. E pior com o nome de um país como Angola, que tem o know-how da paz, que celebrou no mês passado, ou melhor, esse mês, no início desse mês, não é? No início desse mês, como é que eu vou esquecer dessa data? Eu estava presente, testemunhei em loco um dos grandes momentos que eu vivi na minha vida profissional. Angola é uma referência positiva quando falamos hoje na paz e reconciliação. É um exemplo prático de que isso é possível. Então, Angola tem que realmente negar, condenar fake news com o seu nome. Né? Se mentirem com o nome de Angola, Angola tem que partir firme em defesa da sua soberania, porque isso é violação de soberania através da mentira, através da propaganda. Portanto, Ivan, eu fui além e falei, é preciso também condenar Ruanda por receber essas pessoas. É muito grave o que Ruanda está fazendo. É muito grave. Muito bem, Wellington Calazange, esta abordagem em torno das últimas manchetes que tiveram destaque na imprensa nacional como internacional relativamente ao Reino Unido, onde Londres reafirma o programa de transferência de refugiados para o Ruanda. Ainda olhando para refugiados ou imigrantes ilegais, é com certeza um trunfo que Rishi Sunak quer ter para vencer as próximas eleições, mas com certeza que Rishi Sunak também tem origens de imigrantes. Não é um contrassenso aqui esta atitude de Rishi Sunak? Você está falando comigo ainda ou com o professor Almeida? É com Wellington ainda. Certo. O Rishi Sunak perdeu o senso das suas origens porque ele ficou bilionário. E as pessoas, quando ficam muito ricas, elas acreditam que o mundo fica homogêneo por causa do entorno dele. Ele não tem contato com povos, com pessoas, com cidadãos, ele não conhece a rotina do dia a dia do cidadão que trabalha, que acorda cedo, que vai dormir tarde, que não tem dinheiro para pagar o gás, para o aquecimento no inverno dentro do seu próprio país. Ele vive dentro de uma bolha. Então, mencioná-lo como de origem, imigrante, etc., chover no trivial. Não acrescenta muita coisa. Ele se vê como um dono de banco que ele é, não é? E, por isso, não sensibiliza nenhum tipo de sofrimento alheio. Ele está picado pela mosca azul sobre essas questões do sofrimento humano. E ele está tentando salvar a própria pele, porque ele não quer ter o seu próprio nome aliado a uma derrota esmagadora nas urnas. Ele vai fazer de tudo para tentar conquistar um voto ou outro, um assento ou outro parlamentar, para que a humilhação seja amenizada. Depois disso, se ele conseguir aprovar, ele vai tentar outras maneiras
de atender demandas que possam garantir mais alguns assentos. E porque ele está com a máquina administrativa na mão, a despeito de ter tido apenas 17 mil votos no universo eleitoral de 46 milhões de eleitores, né? Isso não podemos chamar de democracia com muita força não, viu, Ivan? Acredita, Wellington, que não há vontade política por parte do governo britânico em legalizar estes imigrantes ilegais? E também outra questão, estes imigrantes os imigrantes legais são uma fatia muito representativa naquilo que tem a ver com a economia, com o pagamento de impostos. Também. E o Reino Unido precisa muito de mão de obra, mesmo desses que eles estão chamando de ilegais. É falta de vontade política, sim, como você perguntou. É falta de coragem de, no momento pré-eleitoral, dizer ao seu eleitor que aquilo é preconceito, que aquilo fere o princípio dos acordos internacionais de direito ao exílio e a outras situações aos refugiados. É, sim, uma omissão de Rishi Sunak diante de um problema que é maior do que o que ele está tentando provar aos seus próprios cidadãos. Muito bem, Wellington Calazans, vamos agradecer esta análise que se impõe relativamente a este dilema que se vive no Reino Unido voltado aos imigrantes ilegais. Vamos já entrar para as nossas breves. Vou começar com Wellington Calazans. Vamos olhar então para este facto que acontece nos Estados Unidos da América. Pela primeira vez, um antigo presidente norte-americano é julgado num tribunal criminal. Trata-se de Donald Trump, que começou a ser julgado na última segunda-feira, acusado de vários crimes e desta feita, neste julgamento está relacionado então o crime com um pagamento no valor de 130 mil dólares feito em 2016 pelo advogado de Donald Trump. Wellington Calazans, vamos começar por aí. Este julgamento vai beliscar a imagem e a popularidade de Donald Trump nas eleições que se avizinham nos Estados Unidos da América? Não, vão potencializar, vão dar a ele ainda mais visibilidade, vão dar a ele mais tempo de propaganda e no período pré-eleitoral a máxima, fale mal, mas fale, ela é sempre válida. E Donald Trump sabe que isso é muito favorável a ele. Sabe por quê? Porque a justiça dificilmente vai afastá-lo do processo eleitoral, porque seria praticamente decretar uma guerra civil dentro dos Estados Unidos da América, um país dividido desde as últimas eleições. Donald Trump hoje leva ligeira vantagem sobre o atual presidente da República, Joe Biden. Isso significa que ele tem a maioria dos eleitores do país. Isso significa que afastá-lo de uma eleição, de um processo eleitoral, poderia ser transformar em realidade aquele 6 de janeiro, que foi tão propalado ao longo dos últimos anos. Então, eu vejo meu colega Ivan como uma grande alavanca eleitoral tudo isso que está acontecendo. Mas vejo também a preocupação da justiça invadir a política. Isso é um fenômeno que tem sido observado em diferentes países e os Estados Unidos também é vítima deste tipo de situação. E ontem, ou um dia atrás, um homem imolou-se em frente ao tribunal onde está a ser julgado Donald Trump. Vai dar mais factos para mais base para o Donald Trump? Olha, sinceramente, eu vi aquilo tudo com muito espanto, não é? Porque é uma pessoa atingir um nível de desespero muito grande. E, obviamente, que atrelar o nome a esse tipo de episódio pode parecer ruim, mas, como eu falei, no período pré-eleitoral, falar mal ou falar bem é falar. E Donald Trump vai tirar proveito de cada citação ao nome dele, não importa se numa pequena revista ou se na maior rede de comunicação norte-americana. O que vai acontecer para ele como consequência é promoção. E ele está sendo
alavancado por todas as citações. Se você for a um buscador deste, porque eu não vou mencionar o nome na internet, e escrever o nome Donald Trump, você vai ver quantas referências ao nome dele estão disponíveis. Isso significa que ele sabe exatamente o que está fazendo e como tirar proveito de cada episódio como este. Sabe exatamente o que está a fazer, quer dizer, Wellington, que está a ser feito de forma propositada? Bem, existe, na minha suspeita, um uso indevido da justiça contra a política. Ele está sendo perseguido politicamente, porque as atribuições de crime que são imputidas, né, contra eles são muito frágeis. Eu acredito que imputadas, era essa palavra que eu estava querendo lembrar, imputadas contra eles são muito frágeis. E eu vejo com um certo desânimo, porque estamos falando de uma potência mundial, né? Os Estados Unidos, ainda que não seja mais a única potência, é uma potência mundial e merece ser referência positiva para outros países. Mas eu digo que ele está tirando proveito, Ivan, na consequência disso, porque ele praticamente está seguro de que não vai ser punido e ele tira proveito disso e se vitimiza, e com isso atrai a empatia de muitas pessoas que consideram que ele é um perseguido político num país que deveria defender a democracia. Então, é nesse sentido que eu falo que ele tira proveito. Muito bem, Wellington Calazans, vamos também já aproveitar o tempo, que já é escasso, para os momentos positivos e negativos da última semana. Olha, negativos são dois. Essa tentativa do Reino Unido de deportar pessoas para o Ruanda, este é um aspecto, e o outro é a manutenção do sacrifício do povo palestino na situação de submissão a Israel. É preciso que a comunidade internacional veja isso com muito mais seriedade. Estes são os dois negativos. Eu fui rápido, então eu tenho direito a um positivo. A maneira rápida como Angola rejeitou a fake news com o nome do país e desapegando completamente desta mentira sobre receber estes deportados ou supostos deportados que sairão do Reino Unido. Muito bem, Wellington Calazans, já volto para dizer bye-bye, é para daqui a bocadinho. Deixa-me agradecer a disponibilidade dos nossos dois comentaristas residentes no Conexão Angola, todos os sábados aqui na TPA Notícias. Muito obrigado pela disponibilidade e contamos a estar juntos no próximo sábado. Boa noite, professor. Boa noite, Ivan, e a você assistindo ao Conexão Angola. Até a próxima semana.